Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é saudecomocaminho.com.br. Eu estou dando continuidade à série que se chama Nada é por Acaso. Acaso não existe. Em cada episódio dessa série, eu uso uma das cartas do tarô, estou usando o tarô mitológico, porque Carl Jung, ele descobriu que em cada carta do tarô existe a representação simbólica de um arquétipo. E o arquétipo é o quê? É uma experiência da nossa história de vida. Experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, todos nós vamos passar por fracassos, por vitórias, por encontros, por desencontros, por ganhos, por perdas. E são apenas experiências. Cada situação que a gente enfrenta, que a gente vive, é uma oportunidade para a gente se melhorar. Então, quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, sem achar que a gente está sendo castigado, ou que nossos erros são abomináveis, que a gente não tem jeito, né? Se a gente deixa de se culpar, de se maltratar porque a gente errou, a gente começa a olhar que nós somos corajosas, corajosos, porque experimentamos, porque nos arriscamos para aprender. Não aprende quem não experimenta. Até inclusive dentro da nossa escola formal, né? A gente precisa tentar resolver os problemas de matemática e a gente erra até um dia que a gente aprende a resolver um problema. Assim é com cada experiência que nós passamos na vida. Então aproveite, qualquer que seja ela, seja agradável ou desagradável. Eu estou explicando no momento esse tipo de experiência, experiências que são um pouco desagradáveis, que são experiências que envolvem conflitos, graves conflitos. Quem viu, que se você não viu o vídeo anterior, que eu falei sobre essa carta, que é o enfrentamento entre o masculino e o feminino, a nossa parte externa e interna. Aqui está representado o pai e a mãe desse personagem que representa a gente na história, né? Então, nesse momento aqui, o conflito o conflito estourou. O conflito surgiu, veio à tona. Aqui ainda havia uma espécie de negação, por isso ele coloca as mãos nos ouvidos. Ele não quer ouvir, ele não quer ver. A gente não faz isso na vida da gente? A situação está ali piorando, o conflito está surgindo e a gente tenta se distrair, escapar, mas não tem jeito. Por quê? Porque nós precisamos aprender e necessariamente a vida vai oferecer a gente situações em que o conflito ele vai estourar. Ele vai aparecer. Aqui é a mãe e aqui é o irmão do pai assassinando na história, assassinando o pai do personagem. Então, ela estava aqui num conflito, discordando dele, e o filho não quer saber, e chega ao ponto que a situação estoura e a mãe mata o pai. O feminino, vamos dizer, anula o pai, nega o pai. Isso acontece nas nossas relações, o feminino e o masculino, ou seja, entre homens e mulheres, e acontece entre o masculino e o feminino dentro de cada uma de nós, de cada um de nós, porque nós temos esse lado, o lado conciliador, que é da energia yin, e o lado determinado, forte, firme, que precisa resolver a vida. Então, muitas vezes a gente não sabe, a gente fica confuso diante de uma situação, se a gente deve compreender, acolher, ou se a gente deve repreender, a gente deve punir. Então, muitas vezes a gente se perde quando a gente precisa resolver algo fora e dentro. Esse é o nosso aprendizado. É preferível negar o conflito, esconder, fingir que não está acontecendo ou resolver. Aqui, a personagem, que é a mãe, toma uma atitude e resolve. Ela se vinga do pai, que na história que eu conto, repito, assistam os episódios anteriores dessa série, que se chama Nada é por Acaso, e que está no meu canal, que é o Saúde como Caminho. Eu sou Silvana Medeiros Maia. Veja,
Se você assistir a continuidade, você vai entender que essa mãe está se vingando do pai porque ele matou a própria filha, ele ofereceu a filha em sacrifício para ganhar uma guerra, em sacrifício aos deuses. Como se faz trabalhos de oferenda, né? Então, naquele tempo, se ofereciam pessoas. Ele ofereceu a própria filha para agradar os deuses que iam ajudar ele a vencer a guerra. Né? Isso aqui é uma história mitológica. Lembre que a gente está falando de mitologia. Então, quando ela se vinga, ela cria uma situação familiar. Vocês já perceberam que dentro da nossa família nós vamos ter muitos conflitos, muitas divergências. Vamos dizer, níveis de consciências diferentes. Pessoas que são mais organizadas, pessoas que são mais desorganizadas, pessoas que são mais próximas, pessoas que apenas estão querendo tirar da família, pessoas que acabam sempre servindo a família. São escolhas, mas também são papéis que a gente assume dentro da família. É importante você se perguntar que papel você está assumindo. Lhe cabe esse lugar dentro da família, você está assumindo o lugar certo. Para você entender isso, eu recomendo que você estude a teoria, os livros, leia os livros de Bert Helling, da constelação familiar. Porque existe dentro da nossa família uma série de oportunidades de aprendizado para a gente compreender, se compreender e compreender o outro. Então, o conflito desse aprendizado aqui é dentro de uma família. Veja, dentro de uma família, porque são os laços mais próximos que nós temos. Nós recebemos a vida da mãe e do pai. E nós herdamos não só as tendências fisiológicas, ou seja, as mesmas heranças genéticas que nos apontam caminhos de saúde ou de doença, mas nós recebemos a forma também de ver a vida e de resolver as situações dentro da família. E aí, para a gente melhorar, para a gente se melhorar, a gente precisa compreender o que é que a gente herdou, o que é que a gente quer dar continuidade, ou seja, reforçar esse aprendizado, são aprendizados positivos, e que maldições, que conflitos nós herdamos, porque muitas vezes os filhos estão reproduzindo dentro da família as brigas que começaram bem antes, em várias gerações anteriores à geração atual. Então, onde é que começou essa briga? Porque se você começar a olhar, se você for estudar e entender a história da sua família, você vai ver que geração após geração existiram conflitos graves, conflitos sérios. E que ainda hoje, muitas vezes você está repetindo de uma maneira inconsciente esse conflito. Para sair desse emaranhado conflituoso, você precisa esclarecer. E nessa história aqui, a vingança da mãe tem uma representação simbólica da força do yin, do yin. A mãe gerou a filha, a mãe deu o seu próprio sangue, acolheu a filha, e o pai, sem que a mãe soubesse, traindo a confiança da própria esposa, o marido, ofereceu a filha em sacrifício. Então, quando essa mulher sabe que a sua filha, a filha que ela ama, que ela cuidou, que ela protege, foi morta pelo próprio pai, por causa de uma vitória, de uma guerra, imagine a revolta dessa mulher. E isso acontece fora, nas relações entre as pessoas, e acontece dentro da gente. Quando a gente toma uma atitude de confiar numa pessoa que nós não deveríamos confiar, e essa pessoa nos prejudica, essa pessoa nos rouba, essa pessoa nos engana. Isso é o quê? O yin, acolhendo, confiando, sem perceber que a força yang do outro lado está querendo retirar algo dela sem que ela ofereça. E isso acontece o tempo todo. Acontece em nossos próprios pensamentos, como eu disse no início do vídeo. Ora a gente acha que diante de um desafio a gente deve acolher, aceitar, se resignar, e algumas vezes é. Ora a gente acha que a gente deve brigar, que a gente deve se vingar, que a gente deve punir, que a gente deve ir para o ataque. Como resolver isso?
tomando consciência, gente. É a consciência sobre as situações que acontecem na vida que faz com que a gente possa se melhorar e fazer melhores escolhas. Porque são nossas escolhas que criam a vida que a gente tem hoje. Tenha certeza que cada situação que você passa na sua vida foi você que criou. Criou a partir de quê? Criou a partir das suas memórias, das suas heranças ancestrais, das suas escolhas na trajetória evolutiva da sua própria consciência, ou seja, na sua trajetória consciencial. Então, se você está criando a sua realidade, o bom dessa informação é que você pode recriá-la na hora que você quiser. Você pode transformar a sua percepção sobre a vida e assumir novas maneiras de resolver as situações, sem precisar ir para a violência, né? Então, o importante é entender. Eu estou aqui, eu sou Silvana Medeiros Maia, tenho esse trabalho, ofereço esse trabalho desse site, desse canal e outros trabalhos que eu tenho para ajudar vocês a olharem para a vida a partir de outros referenciais, que não seus impulsos instintivos, suas mágoas, suas tristezas. Nós precisamos o quê? Expandir a consciência, pois nós todas e todos somos seres divinos. Nós temos a centelha de Deus aqui e se a gente escutar essa orientação divina, nós vamos fazer cada dia escolhas melhores. E a vida da gente vai ficar como? Feliz, harmoniosa, alegre. Então vamos, gente, vamos estudar junto, vamos compreender a vida e vamos assumir o nosso poder com serenidade e com amor. Então, o poder unido ao amor e à serenidade é o caminho da alegria, da paz, da harmonia. Espero que eu possa ter contribuído com vocês nesse momento. Se vocês gostaram, compartilhe os vídeos do nosso canal com outras pessoas, para que outras pessoas possam se beneficiar. Dê o seu likezinho, faça seu comentário. Eu estou aqui para partilhar com vocês minhas compreensões, minhas vitórias, porque a partir dessas compreensões, saibam, eu venho melhorando muito, mas muito a minha vida. E é o que eu quero para vocês, que vocês melhorem a vida de vocês. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo.